pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Tem Ninja, eu sou o Eduardo Honorato e talvez você tenha caído nesse vídeo por causa do título. É um assunto que está em alta nos últimos dias aí. E antes de começar a desenvolver o assunto aqui, que tem tudo a ver, vocês vão descobrir isso já já, esse não é um canal para falar de política e eu obviamente não vou entrar no tópico da política aqui, não vou entrar no mérito da questão, vou falar desse acontecimento que muitas pessoas estão sabendo, então estou entrando no hype do assunto e pegando desse assunto aquilo que faz parte do meu meio aqui. Qual que é o meu objetivo aqui nesse canal? Meu objetivo é apresentar para você que tem alguma noção de TI, que trabalha ali com computador, de repente você formata computador, é técnico de informática, de repente você tem uma pequena empresa, é prestador de serviço nessa área. E o meu objetivo é ensinar você a aumentar o seu faturamento, a dobrar o seu faturamento, trabalhando com administração de redes, com prestação de serviço, consultoria de TI na área de administração de redes e administração de TI. Esse é o objetivo aqui desse canal. O assunto que eu estou utilizando para falar, o que eu vou falar aqui para vocês hoje, é um assunto político, mas não vou entrar em nenhum mérito disso. Como vocês provavelmente sabem, se o objetivo pelo qual você entrou aqui, se o motivo pelo qual você caiu nesse vídeo é por conta disso, vocês sabem que nós tivemos um ministro da Suprema Corte do Brasil, o Alexandre de Moraes, ele foi sancionado por uma lei americana, né, que pune violadores de direitos humanos, a lei Magnitsky. Eu pronuncio pouco, eu ouço. Pronunciar é mais difícil do que ouvir. Então, é Magnitsky o nome da lei. E o que essa lei faz? Ela proíbe que empresas americanas tenham qualquer tipo de relação com o indivíduo sancionado. E no caso, né, quem foi sancionado inicialmente foi o ministro, só que na semana passada foi sancionado também a esposa dele e, por consequência, como a lei diz isso, a lei diz que o indivíduo que foi sancionado, todas as empresas onde ele tem participação societária igual ou maior que 50% estão automaticamente sancionadas. Então, na semana passada, nós tivemos a holding familiar do ministro, que é Alex, sancionadas, e também o nome, o CPF da esposa dele. Por consequência, o escritório de advocacia, Barsi de Moraes, e é dele que nós vamos falar hoje, o escritório de advocacia acabou entrando na sanção. Na sanção automaticamente, por conta da esposa dele ter sido sancionada e ter mais de 50% de participação na sociedade. Então, como consequência dessa sanção, nós tivemos ontem, hoje é dia 26 de setembro, ontem no dia 25 de setembro, nós tivemos a notícia de que o site do escritório foi derrubado por conta dessa sanção. Então, eu queria aproveitar essa situação para trazer o peixe para o nosso lado, aqui para o lado da TI, do que aconteceu, o que aconteceria, como que você teria que lidar com uma situação dessa. Claro que essa lei ela só foi aplicada até hoje no Brasil contra o ministro, está sendo agora aplicada, estendida à esposa dele e tudo mais. Então, dificilmente você vai ter um cliente ou uma situação onde você vai precisar lidar com isso. Mas acredite ou não, eu tive empatia pelo TI que cuida lá das coisas, né, do negócio. E aí eu fiquei pensando, poxa, o que esse cara vai ter que fazer diante disso? E aí eu dei uma pesquisada, fui dar uma olhada. Então, assim, primeira coisa que eu vou dizer aqui, todos os dados que nós vamos consultar aqui, todas as ferramentas que nós vamos utilizar para fazer a consulta, são ferramentas públicas e não há doxing aqui. O doxing é quando você faz exposição de dados pessoais, coisas restritas, não tem nada aqui restrito. Tudo o que a gente vai ver aqui, você pode aí da sua casa, do seu computador, com o seu celular, abrir e você mesmo consultar. Então, não tem nenhuma informação, não está sendo feito nenhum tipo de exposição aqui. Nós vamos simplesmente analisar aquilo que é público. Então, todas as informações que eu vou passar aqui, tudo isso
você consegue entrar aí e você mesmo consultar. Se quiser repetir o que eu vou fazer, pode fazer. Então vamos dar uma olhada aqui em qual que é a situação, e aí vocês já vão entender o que eu quero dizer sobre a importância, né, de um TI saber o que ele está fazendo para poder lidar não com uma situação como essa, porque uma situação como essa ela é muito única, ela é muito exclusiva, mas situações onde você vai precisar trabalhar com migração de informações. Então vamos dar uma olhada. Vou vir aqui, ó, eu vou fazer uma consulta. Aqui, ó, a gente tem o endereço do escritório, que é esse barcidemorais.com.br, tá? Que é o endereço do escritório de advocacia da esposa lá do ministro. Tá fora do ar. Então ele dá um erro aqui de DNS. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse domínio aqui, o Barci de Moraes, e vamos lá no registro.br, vamos aqui em tecnologia, ferramentas, serviços de diretórios, RUIs, e vamos consultar quem que é esse cara aqui. Olha só. Quem que é o DNS desse domínio? É o Cloudflare. Então, o Cloudflare, ele é uma empresa americana. Muito provavelmente, o que aconteceu aqui, na realidade é assim, ó, se você olhar aqui a data de alteração dessas informações aqui, e normalmente o que se altera por aqui, ou é alguma informação de e-mail, ou geralmente o próprio DNS, tá? Então, a gente tem aqui a data da criação do domínio e a data da última alteração, que foi no dia 25/9, ontem, estou gravando isso no dia 26. E a gente tem aqui as informações de quem são os servidores DNS os donos dessa zona aqui, que é o Cloudflare. Como a Cloudflare é uma empresa americana e o indivíduo sancionado não pode ter nenhum tipo de relação com nenhuma US person, né? Qualquer empresa que tenha, que seja considerada uma US person, empresa ou pessoa, ela não pode ter relação com um indivíduo sancionado por essa lei. Então, qual que é a situação do TI aqui agora? Todas as aplicações que fazem uso, né, tudo que ele tiver com relação, ele vai ter que migrar isso. Então, ele vai ter que fazer a pesquisa de algum provedor que esteja no Brasil, que atenda exclusivamente em território brasileiro, no sentido de não ter nenhuma relação direta com os Estados Unidos, que não faça negócios diretamente com os Estados Unidos. Ele vai ter que encontrar um provedor desse tipo para poder fazer a migração e tirar lá do Cloudflare, a hospedagem e tudo mais o que está lá. Vamos dar uma olhada aqui, vou confirmar uma coisa. Aqui o nosso prompt. E vamos fazer uma consulta, tá? Através do NS Lookup aqui. Vou entrar aqui no servidor do Google. E vou fazer uma consulta pelo endereço. Barci de Moraes. Ó, ele traz uma resposta, mas ele não atrela nenhum IP a essa resposta. Então isso é um forte indicativo de que quem bloqueou o serviço, quem não está fornecendo a informação, é o Cloudflare, onde ele está hospedado aqui. Ou seja, provavelmente, né, é o que a gente deduz, que por conta da sanção, a empresa Cloudflare parou de responder com o resultado do DNS. A consequência disso é que o site e qualquer serviço que eles tenham que esteja atrelado a isso fique fora do ar. Então, qualquer coisa que esteja dependendo desse domínio fique fora do ar. Agora, vamos fazer uma nova consulta aqui. Vamos dar uma olhada no servidor de e-mail. Então, 7 igual a MX. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui se você não sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma consulta no DNS, tá? O DNS é o Domain Name System, onde eu estou perguntando para o DNS do Google, que é um servidor de nomes da internet, quais são os apontamentos de IP para esses endereços, tá? Então eu perguntei,
né? O site, o www, o registro do Barsi de Moraes, quando eu digito www.Barsi de Moraes, ou qualquer outro endereço na internet, quando eu faço isso, eu preciso de um serviço chamado DNS que converte esse nome que eu estou digitando para um IP, que é o IP onde está hospedado a informação, onde está hospedado o site. Então ele precisa fazer essa conversão de forma automática para que ele traga para mim o resultado do site onde o site está hospedado. Neste caso, o que eu estou fazendo? Quando você faz uma consulta, o comando NSLookup é para fazer as consultas de DNS. Aqui eu estou dizendo para o meu NSLookup que eu quero consultar um outro tipo de registro, diferente do domínio, né, do registro tipo A, que é o padrão que ele consulta aqui. Agora eu quero consultar um serviço de e-mail, eu quero saber quem que é o MX, quem que é o Mail Exchanger. Então vamos lá, vamos pegar o mesmo endereço aqui, ó. Então ele já trouxe para mim aqui o resultado. Vamos aumentar isso aqui um pouquinho. O provedor de e-mail do escritório dele lá é o Outlook.com, que é o e-mail do Office 365. Então aqui, o TI dele lá tem mais um problema. Tá? O e-mail do escritório está na Microsoft. A Microsoft é uma empresa americana. Então ele também vai ter que tirar o e-mail de lá. E agora, é aqui onde começa a entrar o negócio para a gente que é de TI. Para pensar no trabalho que esse cara vai estar. A gente não tem como saber aqui qual que é o tipo de serviço que eles usam lá no 365. A gente sabe que o e-mail deles está no 365. Mas vamos colocar que vamos supor, tá, que eles façam uso lá da conta do Office 365, que é o Microsoft, o Business Basic, ou um Exchange Online, né, que é a conta que tem um Exchange Online, ou de um Business Standard. Então, você tem, para cada conta de e-mail, para cada caixa de e-mail, sem contar as caixas de e-mail compartilhado, 50 GB de espaço. E a gente está falando aqui de um escritório de advocacia, onde provavelmente a troca de e-mails, né, entre clientes e o escritório seja algo muito crítico. Então, provavelmente, há mensagens muito importantes, documentos muito importantes e informações que foram trocadas nesses e-mails que são muito importantes de se manter o histórico disso. O que acontece é, diante de uma sanção como essa, não dá para saber como que é a ação da Microsoft. Eu acredito que, no momento em que eles tiverem ciência da sanção, eles vão lá e eles fazem a interrupção imediata do serviço, impossibilitando que o sancionado acesse essas informações, mesmo sob requerimento, mesmo pedindo. Eu acredito que eles vão lá e vão cancelar o acesso. Por quê? Quando o cara é sancionado e ele tem bens nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem conta em banco e tal, tudo isso é tomado pelo governo americano. Esses bens, se ele tiver bens nos Estados Unidos, se ele tiver dinheiro em conta nos Estados Unidos, em qualquer banco dos Estados Unidos, esse dinheiro ele é automaticamente bloqueado. Então, eu imagino que uma eventual sanção desse tipo deve fazer com que, por exemplo, empresas como a Microsoft interrompam de uma vez o acesso dele. Então, a partir de hoje, você não tem mais acesso. Então, esse cara de TI aqui, ele está enrolado, porque ele está numa corrida contra o tempo agora. E qual que é o principal desafio dele? Ele precisa fazer uma migração dessas mensagens para ele vai ter que encontrar um provedor de e-mail brasileiro, pequeno, que atenda às necessidades deles, ou fora da jurisdição americana, ou que não tenha relação, pode ser até no exterior, mas que não tenha relação, que seja capaz de oferecer um serviço como o do 365, que é bem difícil. Suponhamos que ele fosse migrar para o Google. Ele não pode migrar para o Google, porque o Google também é uma empresa americana. Então ele vai realmente ter que ir atrás de pequenas empresas ou de empresas de hospedagem offshore para conseguir fazer essa hospedagem desses e-mails. Ou até, numa pior situação, se todo mundo rejeitar, porque para pensar, uma empresa, a ideia de uma lei como essa é tornar essa pessoa que está sendo sancionada como alguém tóxico para que as pessoas não se relacionem com ela e a pessoa seja isolada financeiramente. Então, nesse caso aqui, vai ser muito difícil que uma empresa se proponha a prestar serviço, porque prestação de serviço é proibida pela lei
se essa pessoa que presta o serviço quer ter relação com os Estados Unidos. Então, eu acredito que, por risco, muita gente vai se negar a prestar serviço, mesmo provedores pequenos, mesmo provedores que atuem só no Brasil. E isso provavelmente vai se estender a qualquer serviço que esse escritório faça uso, né, qualquer tecnologia que dependa dos Estados Unidos. Por exemplo, uma empresa de certificação digital, né, que tem lá uma empresa de certificação que emite os certificados digitais do escritório, né? Essas empresas provavelmente não vão querer se relacionar e vão cortar tanto os certificados digitais que foram emitidos, quanto qualquer outra coisa que elas possam ter feito para elas. Então, olha a situação delicada desse TI aqui. Ele vai ter que encontrar um provedor que só atue no Brasil, ele vai ter que encontrar um provedor que seja capaz de comportar todas essas mensagens e ele vai ter que fazer uma migração disso. Isso deve dar um trabalhão. Ele vai ter que baixar essas mensagens. Muitas vezes, por exemplo, se você vai migrar do cloud da Google para a Microsoft, ou vice-versa, da Microsoft para o Google, a própria Google e a própria Microsoft oferecem para você conectores onde você pode ir lá e puxar os e-mails do outro. Então, assim, eu tenho o meu Office 365 aqui com os meus e-mails e eu quero ir para o Google. Eu quero trabalhar com Google Workspace a partir de amanhã. Eu faço a contratação do plano da Google, configuro todas as contas, vou lá, configuro um conector e aí eu vou lá e automaticamente baixo essas mensagens lá da minha origem, do 365, para as caixas novas. E essa migração ela acontece sem maiores problemas. Isso não é a realidade quando você tem um provedor pequeno. Então, olha uma outra coisa que aconteceu aqui que eu acabei de observar. Você vê aqui o contato, né, que é o TI, a pessoa que cuida, ele trocou provavelmente hoje mesmo, ó, 26/9, ele alterou o endereço aqui, provavelmente estava com alguma informação dele, da empresa dele lá, e acho que ele não quis se comprometer com isso. Mas o fato é, né, o prestador de serviço aqui veio e fez uma operação hoje desse e-mail aqui, talvez para não ter exposição, né, por causa dessa situação. Aliás, não faça isso, tá? Olha só, qual que é o problema aqui? Você tem um domínio e você tem como e-mail de contato um e-mail que faz parte desse domínio. Se esse site aqui sair do ar por qualquer motivo, qualquer problema, qualquer entrave que você tenha com registro.br, você vai precisar entrar em contato pelo e-mail que está cadastrado aqui. Então você vai pedir um reset de senha, você vai pedir uma informação para o site, você vai mandar um e-mail. Eles vão responder para um e-mail que está atrelado aqui na conta. Só que se o site está fora do ar, como é que vai chegar e-mail na conta? Não tem jeito, então não faça isso, tá? Normalmente, quando você vai utilizar uma conta dessas que seja administrativa, você vai utilizar aqui no e-mail um e-mail de algum serviço da internet, um próprio Gmail, um Yahoo, qualquer coisa nesse sentido, tá? Mas provavelmente ele fez isso aqui para fugir da exposição aqui, o TI. Mas, como eu disse, aqui não está sendo exposto ninguém, nem está sendo entrado em nenhum mérito. Só estou mencionando que todas essas informações, isso que eu fiz aqui, vocês mesmos podem consultar. Agora, vamos para o nosso papo aqui, bem rapidinho. Aqui a gente está falando de um caso muito específico. A gente teve, assim, do dia para a noite, uma situação onde essas informações, esse domínio, ele vai precisar ser migrado rapidamente para um serviço que possa atendê-los. No caso, né, um sancionado, vai ter que ser um serviço que só atenda no Brasil. E ok. Mas pode ser que você, no seu dia a dia, tenha que fazer uma migração desse tipo, não pelos mesmos motivos. O seu cliente está insatisfeito com o serviço que está sendo prestado pela Microsoft, pelo Google ou até o provedor de e-mail dele. E é aqui que entra a nossa atuação como TI. Você tem o skill, você tem a preparação para atuar dentro de uma migração dessa? A sua equipe tem? O meu objetivo aqui e o meu objetivo lá no meu curso, que aliás, provavelmente perto da data da Black Friday agora desse ano, vai ser aberto novamente. Mas o meu objetivo é preparar você, através do conteúdo desse canal, através lá do meu Instagram, através dos canais que a gente tem, preparar você, preparar a tua equipe com o skill técnico para que você consiga
atuar numa migração dessa. E é aí aonde entra a grana, é aí aonde entra o seu faturamento, é onde você melhora, dobra ou mais que dobra o seu faturamento. A mão de obra requerida para fazer isso não é qualquer mão de obra. Tem toda uma estratégia envolvida para fazer uma migração desse tipo. Então, você tem um site que está hospedado, no e-mail você tem uma grande quantidade de e-mails e você precisa migrar, porque essas informações são importantes, para um outro serviço. Você tem capacidade para fazer isso de forma tranquila, sem impacto para o cliente, que provavelmente faz um uso crítico daquilo? É isso que vai fazer toda a diferença na sua prestação de serviço. O que eu ensino aqui, através da minha metodologia, é como você consegue não só saber como fazer isso tecnicamente, porque isso é só uma parte do processo, mas como planejar isso, como ter confiança para passar para o teu cliente que está precisando desse trabalho, de um trabalho desse tipo, que está precisando de um expert que faça isso para ele. Como que ele vai sentir em você a confiança e a capacitação para isso? Isso tem muito a ver com a sua postura. E essa postura que você adquire, essa capacidade de mostrar que você tem essa segurança para o teu cliente, vem através de capacitação e de conhecimento de princípios, conhecimento de fundamentos. É isso que eu ensino no meu método. O meu objetivo aqui, obviamente, né, como eu falei, estou fazendo uso do hype, estou fazendo uso do assunto que está sendo discutido, de uma situação que aconteceu, desenvolvendo a minha empatia aqui, porque eu sei o que esse pessoal da TI deve estar passando, né, agora com essas restrições. A gente tem um escritório que deve ter clientes importantes, com informações importantes sendo trocadas, onde vai ser obrigado a fazer uma mudança radical, porque essas sanções certamente vão atingir empresas. E a gente tem uma grande... Tá tudo muito atrelado, né? As empresas americanas. Eu diria que é muito difícil você sobreviver digitalmente sem ter nenhum tipo de contato ou relação com empresas americanas. No caso de um indivíduo, de uma pessoa, beleza. Mas no caso de uma empresa, né, como que uma empresa hoje, e ainda mais nesse caso, né, uma empresa de advocacia, como que ela se sobrevive sem o digital? Ou como que ela sobrevive no digital, mas fora do mercado americano, sem depender ou sem poder utilizar tecnologias americanas? É bem complicado, é uma situação delicada. Eu imagino que a equipe de TI lá, que cuida, que faz o ajuste desse caso, está passando por maus bocados e faz parte do jogo. A gente acaba tendo que enfrentar aí e matar uns leões de vez em quando. O meu ponto é, eu quero que você esteja capacitado, né? Eu quero ensinar você para que você seja capaz de atuar num projeto como esse. E é esse o objetivo desse canal, esse é o objetivo do meu curso, esse é o objetivo do meu trabalho. E eu espero que esse conteúdo, né, que aquilo que está sendo dito aqui, faça alguma diferença para você. Por isso eu vou pedir para você dar um like, para você compartilhar com quem você conhece aí, que possa ajudar esse conteúdo, e se inscrever aí no canal. Por hoje é só, eu só trouxe o assunto aí para você trazer uma reflexão, mostrar qual que é a realidade e para que você se faça essas perguntas. Será que você está afim, né, de se capacitar para participar de uma migração onde uma empresa tenha um requerimento semelhante para você? Quero migrar minha infraestrutura aqui de um cloud para outro, quero mexer na minha rede, quero instalar um servidor local para não depender quero instalar um servidor de e-mail local aqui para não depender do serviço de terceiros, de hospedagem. Será que você está capacitado para isso? Eu te ajudo nesse caminho, eu te ajudo a ganhar mais dinheiro, eu te ajudo a dobrar a sua renda trabalhando com redes, trabalhando com TI. Eu sou Eduardo Honorato, fiquem com Deus e até a próxima.